né? Como o caso do Léo Lins. Então vamos entrar no caso do Léo Lins. Vamos entrar no caso do Léo Lins, então. Que é um tema que ganhou bastante repercussão aí na mídia e nas redes sociais, né? Foi o caso de um vídeo que ele fez, foi um stand-up, né? E um show dele que estava no YouTube que continha piadas racistas, piadas que ofendiam as pessoas com deficiência, enfim. Eram umas piadas odiosas, realmente, mas que uma MP pediu a retirada desse vídeo da internet. E a juíza concedeu essa retirada do vídeo e deu outras decisões também, outras medidas. Ele não pode se ausentar de São Paulo por mais de 10 dias sem autorização. E também proibiu dele de publicar ou de manter, né, nessas mídias qualquer conteúdo que tenha falas racistas, falas de ofensivas às pessoas de minorias, né? E a dúvida que a gente tem, caberia essa decisão, essa censura? Seria uma censura? Então, aquilo que a gente estava falando, né? Porque assim, você teve essa censura, né? Essa determinação da exclusão do vídeo, mas de pronto, as vozes que ouvimos nas redes sociais foi a de criminalização. Não, exatamente. De que ele tem que ser punido, houve crime de racismo e não sei o quê, as pessoas clamando por mais. Então vamos lá, primeira coisa, né? A minha percepção pessoal, o Léo Lins, nossa, o cara manda muito mal. Ele é péssimo, demais. Ele é péssimo. Assim, ele era do Danilo Gentili, eu particularmente achava ele cara muito sem graça. Ele às vezes vinha com umas piadas de tiozão, ou então grotesca. Às vezes querendo usar as minorias ali para causar uma situação. Então já teve outras ocasiões em que ele foi muito infeliz nas suas piadas. Né? Nessa ocasião, não sei se vocês chegaram, porque foi retirado, vocês souberam qual era a piada? Sim, eu vi a piada. Se for o que me chegou, ele estava falando assim, os negros reclamam muito. Tanto é que desde a época da escravidão eles já nasciam trabalhando e assim reclamava. E hoje reclamam porque não tem trabalho, mas naquela época eles reclamavam também, então o negro nunca está satisfeito. Como é que um idiota, o cara vai fazer piada sobre escravidão? Então realmente odioso. Inclusive, quando ele foi expulso não, demitido lá, né, do Danilo Gentili, inclusive, acho que ele fez uma piada, foi com portador de hidrocefalia, se eu não me engano. No evento do Teleton, cara. Falando do Teleton. Falando que não ia ter mais hidrocefalia. Seca. Não ia ter mais seca na região, porque o pai ia tirar a água da cabeça. Ia bombear a água do... É muito sem noção. É um imbecil. Mas, de ser um imbecil, de fazer piadas odiosas, racistas, e tudo mais, até afirmar que houve crime, tem uma distância. Né? Por quê? Porque por causa do princípio da legalidade. Sim. Então, cheguei a ouvir alguém falar de injúria racial. Não tem como. Porque na injúria racial é você ofender alguém, pode ser até um grupo, mas se utilizando de elementos preconceituosos, raciais, mas com a intenção, com a finalidade de humilhar, de ofender, que a gente chama de ânimos injuriandi. Nesse caso, obviamente, não há, porque por mais sem graça que ele seja, até mesmo por mais racista que ele seja, a finalidade ali era fazer graça, uma graça de mau gosto, mas não era a finalidade de ofender as minorias negras, enfim. Então, querer levar para o direito penal é uma forçação de barra para dar uma satisfação a um segmento da sociedade. Então, veja, não é que não seja racista, não é que não seja odioso, não é que não deva sofrer algum tipo de sanção. Então, eu acho que até a medida do tribunal, trata-se de um comportamento que é lesivo a uma determinada categoria, então acho que é cabível você excluir o vídeo. É uma possibilidade, mas chegar a levar isso para o direito penal, vejo um certo exagero, porque e esse é o desafio da democracia. Sim. Esse é o desafio da democracia, porque a questão da democracia não é só você respeitar as diferenças, mas entender que eu vou ter determinados comportamentos que vão me ofender. Até que ponto eu posso tolerar esses comportamentos ofensivos? Esse é o desafio. Sim. E por mais que eu queira determinar aqui um ponto de intolerância, existem vários graus. Então, se é um comportamento que eu considero lesivo e ofensivo, eu posso responsabilizá-lo de outras maneiras. Direito civil, um direito administrativo, você tira ele do ar e tal. Mas para chegar ao direito penal, você tem todo um caminho a ser observado. Mas desculpa interromper o senhor, mas, por exemplo, tirando isso ele do ar, não poderia dizer isso, encarar como uma censura? Eu acho que tirar do ar não, porque ele já cometeu. Achou que a piada... Eu acho que o censura
teve quando proibiu dele de fazer qualquer outro tipo de piada, qualquer outro tipo de trabalho relacionado a isso. Isso eu achei censura. O que é muito genérico. Porque assim, a piada e a ofensa já tava. E aí o YouTube, ele fica... Todo mundo vai poder tendo acesso àquilo ali. Né? Então, é um tipo de controle que é importante, a meu ver. Né? Na internet, na televisão, no rádio, você tem limite. A gente já falou isso, né? A liberdade de expressão não é sem limite. Sim, claro. Não é ilimitado. A pessoa não pode falar o que quiser. Nem um direito absoluto. Não é um direito absoluto. Então, você tem limite. Você não precisa usar o direito penal, mas você pode, e até uma das tentativas referentes ali ao projeto de lei sobre fake news, né? Você ter uma regulamentação para as redes sociais. Isso é importante. Tá? Mas você fazer um controle prévio, não, você está proibido de fazer show falando sobre determinado tema. Mas isso é muito genérico, é muito subjetivo. Então, você efetuar um controle de algo que ainda não existe, aí sim. Aí pode ser encarado como uma censura ali, né? É complicado. Tem gente que acha que caberia a aplicação do direito penal, porque tem uma lei nova que foi sancionada em 2023. Em janeiro. Em janeiro. Janeiro de 2023. Então, essa lei, ela só pega o parágrafo 3º, não é isso? Alterou, que era injúria racial, injúria preconceituosa, que era do Código Penal, Sim. E levou para 7716, que é a lei da discriminação. Sim. Basicamente isso. Sim. Assim, Mas ele tem um agravante também. É agravante? É um agravante, que seria a pena aumentada de 1/3 se tiver um intuito de descontração, diversão ou recreação. Exatamente. Que é uma coisa odiosa, que é o chamado racismo recreativo. Sim. Mas se a gente observar lá no artigo 142, né, do Código Penal, vai falar que exclui a ilicitude do crime de injúria, às vezes, quando praticado de forma artística, se eu não me engano. Não, mas a injúria não entra. Isso aí é por causa de difamação. Somente por difamação? Difamação, porque um cara é um crítico, alguma coisa, aí você está avaliando o trabalho de outra pessoa de maneira negativa. E aí, então, isso não pode ser considerado difamação, porque não tem o ânimos difamante, não tem a finalidade de humilhar aquela pessoa, entendeu? Porque, nesse caso, o aumento de pena do racismo recreativo é quando você tem por detrás ali uma finalidade de humilhar. Então, imagina alguém na plateia, e esse teu cabelo aí, sarará, não sei o quê. Sim. E tal. Então, você está fazendo pilhéria com a pessoa, com elementos racistas, né? E aí é uma situação realmente ofensiva. Mas essa limitação do direito à liberdade, porque, por exemplo, ali a justiça ela proibiu a Léo Lins de sair de São Paulo por mais de 10 dias. Eu tô tendo uma restrição do direito de ir e vir. Eu posso dizer que o direito penal foi aplicado sem que tivesse um certo devido processo legal? Não, porque aí nesse caso não vai ter natureza de pena. É uma medida cautelar, porque eles estão avaliando outras questões ainda, então tem uma natureza de cautelaridade. Não é não decorre de uma sentença condenatória criminal. Entendi. Nada disso.